Mateus capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, quem achou, diga eu. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeira coisa que você precisa aprender nesse texto é que Jesus se preocupava com a opinião pública. Jesus se preocupava com a opinião das pessoas. Não acredite quando alguém dizer assim: eu não estou nem aí para aquilo que os outros dizem. Porque aquilo que as pessoas nos falam, elas nos alegram ou nos entristecem. Elas nos empolgam ou nos travam. Então, se até Jesus se preocupou com a opinião dos outros, eu e você também seria inteligível da nossa parte nos preocuparmos. Porque tudo aquilo que a gente faz ou vende precisa de um público. Até mesmo quem canta aqui em cima não está adorando a Deus aqui em cima. Se fosse isso, faria lá no banheiro da sua casa. Está cantando para servir pessoas, para edificar pessoas, para conduzir pessoas. Essa pregação não é para Deus, é para você, é para pessoas. Mas para eu ganhar os seus ouvidos, eu preciso primeiro ganhar o seu coração. Para eu ganhar a sua atenção, eu preciso primeiro ganhar o seu respeito. E Jesus, ele disse: que dizem os homens que eu sou? O que a Bíblia está falando aqui é que Jesus se preocupava com a opinião de quem estava longe dele. Se preocupe com a opinião de quem está longe. No versículo 14, a Bíblia diz que uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E outra coisa que você precisa entender aqui é que nessas 4 comparações que comparavam Jesus, sempre está dentro do cunho profético. Sempre está dentro do cunho profético. Quando as pessoas olham para você, as que estão longe, elas veem você como profético ou como cético. Como alguém que não acredita 100% nas promessas de Deus quando você está em crise, quando você está sendo desafiado, quando você está no meio de uma tempestade. Como que as pessoas te veem? Como profético ou como cético? Versículo de número 15. E eles disseram, disse-lhes ele: e vós? Ou seja, agora eu já sei a opinião de quem está longe, eles me veem como Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Os que estão longe, mas vocês que estão próximos, o que vocês dizem que eu sou? O que as pessoas que estão próximas de você dizem que você é? Aquelas do seu dia a dia, aquelas que trabalham, que estudam, que moram com você, o que elas dizem sobre você? Versículo de número 15 ou 16. E Simão Pedro respondendo disse, Simão Pedro estava no terceiro grupo, não do grupo que estava longe, nem do grupo que estava próximo, mas daquele grupo que estava íntimo. Simão Pedro, ele era íntimo de Jesus. Por isso que, segundo o que está lá em Gálatas 2:9, ele era uma das 3 colunas da igreja. O que as pessoas que estão íntimas suas falam sobre você? Versículo de número 16, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão. A palavra Simão, o nome Simão no grego quer dizer ouvinte. Toda pessoa que é um bom ouvinte, que é uma boa ouvinte, ela é uma pessoa que aprende mais. Ela é uma pessoa que tem mais fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então,
As pessoas me estranham quando eu vou fazer visita nas casas, porque elas estão acostumadas comigo falando mais que a Márcia, falando mais que a minha esposa. Mas quando eu vou fazer uma visita, eu falo menos que a minha esposa. E elas estranham e perguntam para a Márcia: o pastor não está bem, não está gostando da visita? Daí a Márcia responde: não, mas ele é assim mesmo fora do altar, ele fala menos, mas ele ouve mais. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o vosso Pai, ou o Pai que está nos céus. Pastor, o que você aprende com isso? Irmão, saber quem Jesus é impossível através de informação da terra. Saber quem Jesus é só é possível através de uma revelação do céu. Eu acho que poucas pessoas sabem tão bem da história de Jesus como o ateu e professor da Unicamp, chamado Leandro Carnal. Ele conhece a história de Jesus. Para conhecer a história de Jesus, basta você receber informação da terra. Mas para você conhecer o Jesus da história, o Jesus que mudou a minha, a sua e a história da humanidade, você precisa de uma revelação do céu. Amém? Nós estamos vivendo a geração mais bem informada sobre Jesus, sobre Deus, sobre igreja e sobre todos os assuntos que existem através do grande acervo da internet. Mas nunca vivemos uma geração com tão pouca revelação da parte de Deus. Nós estamos vivendo uma geração copiadora, Ctrl+C, Ctrl+V. Conhecer a Jesus de forma intensa só é possível através de uma revelação. Uma pregação sem unção, ela só é informação. Uma música sem unção, ela só é uma canção. Em tudo tem que haver uma revelação. Por isso que tem livros que você lê, mas existem livros que parece que estão lendo você, porque foram livros escritos debaixo de uma revelação. Versículo 18, e aqui eu encerro. Ele disse: pois também eu te digo que tu és Pedro. O que a Bíblia está dizendo, está mostrando para nós, é que Jesus estava dizendo: Pedro, agora que por revelação você me conheceu, agora você vai saber quem você é de fato. Você não é só o Simão, você não é só um ouvinte, você não é só alguém que vai na igreja domingo à noite, senta e ouve. Agora você não é só o filho de Jonas, agora você conseguiu entender que você é Pedro. Diga para alguém do seu lado aí, grita, porque você está longe e está com máscara. Você só vai saber quem você é depois que o céu te revelar quem Deus é de fato, quem Jesus é de fato, quem Jesus é de fato. Enquanto você não saber qual é a sua fonte original, você sempre vai viver uma confusão na sua identidade na terra.